Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre 2 personagens. O primeiro, amém, aleluia. O primeiro, um homem orgulhoso. Ele tinha uma posição, ele era um capitão do exército. Ele era orgulhoso, ele achava que a posição que ele tinha, o título que ele tinha, tudo aquilo que ele tinha, força, os exércitos dele, tudo que ele tinha podia ajudar e defendê-lo. Mas o Senhor mostrou a ele que não. Mostrou a ele que ele precisava quebrar uma coisinha que o Senhor abomina, chamado orgulho. O orgulho, eu estou falando de Naamã. Naamã, como eu disse, procurei no dicionário, mesmo sabendo que ia esvaziar. O que se esvazia, desocupa, tira algo até que fique limpo novamente. Naamã, ele precisava ficar limpo novamente, porque ele estava com lepra. E lepra, naquela época, ele estava sujo. Ele para a sociedade, ele era uma pessoa que contaminava as outras pessoas. Ele estava sujo. Mas eu creio que a sujeira de Naamã não era só por fora, mas era por dentro. Aquelas feridas que se exteriorizaram como lepra, era como ele estava. Como ele estava. E aí, o Senhor, eu creio que evidenciou tudo aquilo que ele tinha dentro, o Senhor colocou para fora. E ele procurou ajudas de médicos e tudo. Eu, parafraseando, e nada, que lepra não tem cura. E então ele foi procurar o profeta Eliseu. Eu gostaria que o bispo colocasse para mim 2 Reis 5, 1. 2 Reis 5, 1. Vamos ler na palavra, amados. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes ao meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegada a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures a sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure a sua lepra? Pelo que deveres notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim.
Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as roupas e vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? Então, amados, como eu estava dizendo para vocês, Naamã era chefe do exército da Síria, um comandante de respeito. Ele, com todo o exército dele, ele tinha confiança. Ele foi com a sua comitiva em busca da cura. Ele foi com a sua comitiva em busca, porque ele sabia que o problema dele não tinha cura. Mas como Deus usou aquela menina para falar do profeta, que havia um profeta e que ele fosse. A princípio, eu imagino que ele falou: eu vou? Não, vou não. Mas aí ele resolveu ir, porque ele sabia que por mãos humanas a lepra não tem cura. E ele resolveu ir. E ele achou que quando ele chegasse lá, o profeta Eliseu ia o receber com todas as pompas, porque ele era um comandante. Que ele ia lá, como ele disse na palavra, ele ia orar ao Deus dele, e que ele ia passar as mãos sobre as enfermidades, clamar ao Deus dele e ia ser curado. Ele ficou indignado. Ele cirou, ele ficou indignado. Como? Eu, um comandante, ele nem me recebeu. Mandou um servo falar comigo. Como que pode? Será que ele não sabe com quem que ele está falando? E o orgulho, e a posição, e tudo mais que ele carregava. E ele ficou mais indignado, porque ele diz: tantos rios limpos, e ele mandou eu ir num rio de água suja. Não vou aceitar. Mas aí os próprios servos falaram para ele: se o profeta mandou, faça. E ele não tinha, ele deve ter pensado: bom, eu não tenho outra escolha, né? Não tem para onde eu correr, o que eu vou fazer? Se eu não vou ter que ir, eu vou mesmo, não acreditando muito nisso não, mas eu vou ter que ir. Porque ele sabia que lepra não tinha cura. Então ele foi,
mesmo não acreditando, mesmo desacreditando, ele foi. Chegou naquela água suja. Eu imagino que ele entrou naquela água falando assim, o que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes nós nos encontramos na posição de Naamã. Muitas vezes o orgulho nos impede de receber bênção. Muitas vezes o orgulho, o medo. Muitas vezes o nosso medo, o nosso orgulho, a nossa posição, os nossos títulos, e tudo que nós achamos que nós temos, nos impede de receber a bênção. E principalmente a falta da obediência à direção do Senhor. Se o Senhor dá uma direção, fala, isso é loucura. É loucura, gente, esse negócio, eu vou nada. Se fosse hoje, vamos pensar num rio poluído. Tietê, uns rios de São Paulo poluídos, até o nosso rio Cuiabá, que em determinados lugares são bem poluídos. E mandar você mergulhar bem onde joga o esgotinho lá, para você ser curado. Você vai falar, eu vou entrar nessa água suja? Eu já estou cheio de ferida. Vou nada, esse negócio, eu acho que é coisa da minha cabeça, estou ficando muito doido. E Naamã chegou lá, olhou a água e foi. Deu o primeiro mergulho, subiu e nada. Segundo, nada. Terceiro, nada. E a pele dele foi sendo purificada, até ficar comum de um menino. Ficou purificada. Mas, como eu disse, essa lepra veio para Naamã para que ele purificasse não só a pele dele, mas tudo aquilo que estava no interior dele, para que quebrasse o orgulho dele, porque o que sustentava Naamã era a posição a qual ele tinha, a posição a qual ele se encontrava, o orgulho que ele tinha e tudo. Ele era uma pessoa importante, sim, mas Deus mostrou para ele que havia profeta na terra e que Deus é o redentor de todo o poder, que não tem nada daquilo que ele não faça. Não existe impossível para Deus. Nós somos limitados, mas Deus não. Deus não. Nós somos limitados, mas Deus não. Muitas vezes nós duvidamos de tanta coisa, amados. Nós perdemos bênção por duvidar, pelo medo, por nos sentirmos incapazes, por nos sentir que falar isso não é para mim. Mas quem sou eu para dizer que isso não é para mim? Muitas e muitas vezes, no início da minha caminhada, foram muitas pessoas profetizando para mim, homens e mulheres de Deus, falando para mim que eu ia ser pastora, que eu ia ser profeta, que eu ia ser, e eu corria, falava, eu não quero esse negócio para mim não cuido nem da minha vida, vou cuidar da vida dos outros, eu não quero lá saber disso. Pessoas que eu nunca vi na minha vida, pessoas batiam na porta da minha casa, me encontrava na rua. Um dia eu estava numa roda de amigos, comendo baguncinha de madrugada, e um mendigo parou na minha frente, eu sentada na roda, ele apontou, ele falou, você! E o povo já queria levantar para... Não, ninguém vai me tirar daqui, não toca em mim, ele falava. Eu falei, ai, não acredito. Que vergonha, E ele falou, você é a última vez que você senta com este povo aqui. Que daqui eu te tiro e ponho você no lugar onde eu quero. E o povo, esse homem está louco. Esse homem está falando coisa com coisa, esse homem está drogado. E eu quieta. E você sabe quem está falando com você. Você sabe quem está falando com você. Chega. Você vai para a posição onde eu coloquei você. E ele foi embora.
todo mundo falou, nossa, Grazi, achei que ele ia bater em você. Nossa, achei que ele... E só tinha mulher na roda. E o dono do baguncinha veio e ficou na frente dele, porque achou que ele ia nos agredir. E ele falou assim, eu não vou encostar em ninguém, porque para o recado que eu vim, eu já dei. E ele saiu. Depois daquele dia, nunca mais a gente sentou, a gente se reuniu e Deus fez um mover tão grande. Deus fez um mover tão grande, mudou a minha vida de uma tal maneira, do vinagre para o vinho, de uma maneira sobrenatural. Então, quando Deus quer fazer algo, muitas vezes a gente esconde talentos, a gente esconde posição, a gente nega posição, nega talentos. E muitos de nós passamos por isso na nossa caminhada. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, não adianta. Não adianta. Não adianta. Eu ouvia muito uma pastora falar para mim, não vem pelo amor, vem pela dor. Quando não vem pelo amor, vem pela dor. Eu falava, não vou nem uma coisa nem outra. E infelizmente, eu fui pela dor. Infelizmente. Porque eu podia ter ido pelo amor, né? Pela obediência. Podia ter ouvido o Espírito Santo. O Espírito Santo usou quem ele faltou usar a pedra para falar comigo. Ele usou quem ele quis. E eu não ouvi. Eu preferi ir pela dor. Mas ele sabia. Porque eu creio que desde o ventre da minha mãe, ele tem propósito na minha vida. Não só comigo, como muitos que estão aqui. Porque quando ele escolhe, ele já tem um propósito traçado. É nós que falamos, não é minha hora. Você imagina, pegar para Deus, Deus, não é minha hora ainda. Eu não sou Jó. Olha, eu falava assim, por doida. O senhor está pensando que eu sou Jó, Abraão? Não sou, não. O senhor está enganado. No meu quarto eu falava assim, sabe? E muitas vezes a gente acha que nós não vamos conseguir, não vamos dar conta e que aquilo não é para nós. Isso não é para a minha vida. Isso não é para mim. Mas é. E uma das coisas que o Espírito Santo pediu para eu falar é o medo. O medo é a ausência da fé. Eu creio que Naamã, quando estava naquela frente daquela água suja, ele sentiu medo. Mas como ele era o chefe do exército forte, que tinha toda aquela reputação, ele não podia mostrar o medo. Mas eu creio que ele sentiu medo ali. Eu creio que ele ali estava e falou, mas eu vou entrar nesse negócio sujo aí? Eu creio que ele sentiu medo, sim. Mas ele não podia mostrar. Por isso que eu creio que essas feridas que se exteriorizaram, era aquilo que estava dentro dele. E ele precisava quebrar. Toda a incredulidade, todo orgulho, toda a soberba. E tudo aquilo que o trabalhar do Senhor mostrou. Desde quando ele foi até o profeta Eliseu. Desde essa hora. Por quê? Porque ele achou que ele ia ser recebido com pompas. Como muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Eu falava, Senhor, eu vou sair ali, não quero para a igreja hoje, não está na hora. Primeiro eu vou curtir, depois eu vou para a igreja. Depois, agora não. Agora não, só espera um pouquinho aí. Não é na nossa hora. Não é na hora que eu quero. É difícil entender? É. Mas quando você entende, você fala, onde que eu estava com a minha cabeça, cara? Onde que eu estava, meu Deus? Por que o senhor não bateu minha cabeça na parede assim, pá? Para ver se eu entendia. Não entender. Onde que eu estava com a minha cabeça, Jesus? Como que eu fiz umas coisas dessas? Como que eu falei isso? Por quê? Porque eu entendia que eu tinha que fazer as coisas do meu jeito. E eu tinha medo.
Eu tinha medo de assumir o meu lugar. Eu tinha medo de assumir a minha posição. E foi numa vigília. Quando eu saí, de madrugada, assim, 3 horas da manhã, sozinha na rua, muito doido, né? 3, 4 horas da manhã, sozinha na rua, parei no meio da rua, só eu. Olhei para cima e falei, eu estou cansado, não vou correr mais não. O Senhor venceu, viu? Eu cansei já, não vou correr mais, estou aqui. Eis-me aqui, eu estou aqui, não vou correr mais. Faça a sua vontade na minha vida, mas eu tenho um pedido para o Senhor. Estou cansado de ficar sozinho. O Senhor faz alguma coisa aí, que já cansei também de ficar sozinha. Não quero mais não. Eu quero um homem que seja honesto, que me respeite, que comecei a falar. Mas não falei, assim como a irmã Regiane, que eu queria um homem de Deus. Não falei. Mas o Senhor fez o seu trabalhar. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. O Senhor fez o seu trabalhar. Mas Ele precisava me esvaziar. Eu tinha que me esvaziar. Eu precisava me esvaziar. Eu precisava. Eu tinha que deixar Deus trabalhar. Eu precisava deixar o Espírito Santo entrar e fazer a obra. Mas eu tenho que querer. Eu tinha dores, sim. Eu tinha traumas, sim. Eu tinha medo, sim. Eu tinha orgulho, sim. Eu achava que meus títulos iam levar a alguma coisa, a força da minha mão e tudo mais. E eu realmente achava que tudo isso rendia alguma coisa para mim. Nada. Nada. Eu precisava me esvaziar. Eu tinha que querer. Eu creio que no dia que eu cheguei lá, de madrugada, no meio da rua, e falei, eu não quero mais, Senhor, me ajude. Eu quero servir ao Senhor, em espírito e em verdade. Mas me ajude, tira isso de mim. Tira isso de mim. Tira esse medo de mim. Tira esse mal. Tira essa vontade. Tira tudo de mim. Eu quis mudar. Eu quis. E a partir desse momento que eu quis me esvaziar, que eu quis mudar, o Senhor fez a obra. Assim também eu creio que assim como Naamã quis a cura, ele quis a cura. Então ele foi. Ele fez do jeito como o profeta tinha ordenado a ele. Mesmo ele não querendo. Mesmo ele sentindo que aquilo era pouco para ele. Pela posição que ele ocupava. Mesmo assim, ele foi. Porque ele quis ser curado. E hoje, o Senhor trouxe a cada um de vocês aqui. Porque hoje, nós, não só eu, não só vocês, nós vamos deixar, vamos tirar tudo aquilo que está aqui, ó. Tudo que, irmã, tudo aquilo que te paralisa. O que? A falta de perdão. Ansiedade. O medo. A falta de fé. Porque eu não tenho que confiar em mim, no que eu consigo fazer, mas no Senhor. Prisão do passado. Era algo que me paralisava. Porque eu tive muitas decepções. E eu achei que essas decepções não iriam nunca mais passar. Porque estava aqui preso aqui, ó. Ele precisava sair. Mas eu tenho que deixar, porque eu quero, Senhor, tira de mim. Mas eu seguro ele aqui. Como que eu quero que o Senhor tire se eu seguro? Deixa. Dói, mas é preciso.
decepções. Todos nós sofremos decepções. Todos nós, em vários sentidos, sofremos decepções. Desilusões. Muitos de nós sofremos desilusões, todos nós. Nós sabemos que o emocional é onde mais Satanás ataca. Traumas. Todos nós sofremos traumas. Traumas de infância, traumas de passado, traumas. Traumas que paralisam, que nos paralisam. Dores, que traumas, desilusões nos causam. E muitas vezes nós sabemos, nós sentimos, o Espírito Santo quer fazer a obra, quer mudar, mas eu seguro, com medo da mudança. O medo da mudança nos paralisa. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então eu tenho medo de mudar. Vai que eu vou para a igreja, mudo, e aí? Mas e aí? O ser humano, ele tem medo daquilo que ele não consegue controlar. O que está sob o controle dele, ele não tem medo. Mas se foge, o medo vem. Porque foge do controle. E se está no teu controle, não está no controle de Deus. Porque está no seu. Se está no seu, está no meu controle. Mas não está no controle de Deus. Está no seu controle. Nós não somos nada. Nós precisamos de estar no controle do Senhor. Porque o dia que você deixar a sua vida no controle dEle, as coisas mudam. Totalmente. Não é metade. Não faz igual eu, não. Metade eu estou aqui, Esse aqui o Senhor controla. Esse aqui é eu, tá? Eu controlo esse, o Senhor controla esse. Não. É tudo. E principalmente, religiosidade. A religiosidade nos paralisa. A religiosidade trava você no mundo espiritual. Amados, o mundo espiritual é uma guerra constante. E essa guerra nós travamos todos os dias. Hoje eu estou bem, aí amanhã acontece alguma coisa, eu estou mal. Parece que eu estou 100%, daqui a pouco eu estou 1%. Isso é batalha espiritual que nós temos todos os dias. Todos os dias. Lembra quando a gente era criança, que tinha uns desenhos, que tinha um anjinho, um demôniozinho? Um fala, não vai. Outro fala, vai. É assim. É uma batalha constante. É uma batalha constante. E para você vencer a sua batalha, o Espírito Santo hoje trouxe você aqui para você se esvaziar. Está na hora de você se esvaziar. Está na hora de você pegar tudo isso aí, que está cheio, porque está quase arrebentando já, O jarro já está quase explodindo, mas você está tentando remendar o vaso. Chega, amados. O Senhor hoje te faz um vaso novo. Hoje o Senhor te faz um vaso novo. Hoje o Espírito Santo marcou para você se esvaziar. É oportunidade. Oportunidade, porque Ele sabia tudo que ia acontecer aqui. Nós não. Ele sabia. Mas é oportunidade